Você já viu alguém desacreditado antes mesmo de abrir a boca? Foi exatamente isso que aconteceu quando Kaya Monroe, com apenas 17 anos, entrou no tribunal de Elmsworth com uma pasta manila pendurada no pescoço e um olhar que dizia: "Eu não vim aqui para brincar." A sala cheirava a café velho e desconfiança. Algumas pessoas riram. Outras se ajeitaram para assistir o que achavam que seria um desastre juvenil. Mas quando Kaya terminou de falar, ninguém mais riu. Só restou o silêncio. Como você reagiria se uma adolescente se apresentasse como advogada no tribunal? Você confiaria que ela está ali por um motivo maior que a idade dela? Pois bem, a resposta veio logo. Sim, ela estava preparada. E não, ela não precisava da permissão de ninguém para lutar por justiça. Amanhã já estava quente em Elmsworth, uma cidadezinha no coração da Geórgia, onde todo mundo sabe do passado um do outro e de quem estaciona torto na frente da igreja. Kaya caminhava determinada pelos corredores do Tribunal Distrital de Elmsworth, mesmo que os sapatos brancos comprados no mercado estivessem meio apertados e sua saia justa tivesse perdido a guerra contra a umidade do verão. Ela não era advogada, nem estudante de direito. Era apenas vizinha. E naquele dia, ela decidiu que isso era o suficiente. Lá na frente, sentado com uma expressão de tédio impaciente, o juiz Emory Caldwell, um veterano de toga e conservadorismo, apertava os olhos enquanto ouvia o nome do representado. Malik Darnell, um homem quieto, acusado de algo que a cidade já havia julgado antes mesmo do tribunal. Quando Kaya anunciou que estava ali para defendê-lo, Caldwell nem tentou disfarçar o deboche. "Você é o quê agora?" ele perguntou, semicerrando os olhos, quase esperando que fosse uma pegadinha. "Estou representando meu vizinho nesta audiência, meritíssimo", disse Kaya. Sua voz firme como o concreto do chão em que pisava. O juiz deixou escapar uma risada contida. Um burburinho correu entre os bancos de madeira, seguido por um silêncio ansioso. Um homem mais ao fundo gargalhou, como se tivesse ganhado ingresso para um show gratuito. Mas Kaya não se intimidou. Ela não tremeu. Desenrolou sua pasta com cuidado, olhou nos olhos do juiz e falou com uma convicção que ninguém esperava. "Com a devida permissão, eu tenho algo a dizer. Com respeito, meritíssimo, a legislação da Geórgia permite representação por terceiros em disputas civis, desde que ambas as partes estejam de acordo." Kaya manteve a postura, mesmo quando o juiz arqueou uma sobrancelha. O juiz Emory Caldwell inclinou a cabeça com desdém. "Está me dizendo que ele consente com isso?" Malik Darnell, sentado ao lado dela, mexeu-se na cadeira de plástico desconfortável. Usava jeans simples e uma camiseta desbotada. Aproximou-se do microfone. "Sim, senhor, eu consinto." A atmosfera da sala pareceu oscilar por um instante. O juiz recostou-se lentamente, o olhar avaliando Kaya de cima a baixo. Ela, por sua vez, organizou seus papéis com calma. Nada nela tremia. O velho Wiggins, oficial do tribunal, cruzou os braços e observou com mais curiosidade do que julgamento. A jovem ajeitou suas anotações, respirou fundo e iniciou o que seria sua declaração de abertura. A caligrafia era impecável. Ei, rapidinho. Se essas histórias estão te prendendo, imagina as que eu não posso contar aqui. Tem conteúdo exclusivo baseado em fatos reais só para membros do canal, por apenas R$ 4,99. Palavras alinhadas com cuidado e destaque. Ela tinha decorado cada linha, mas fez questão de ler, como quem respeita o processo. "Meritíssimo, estou aqui porque meu vizinho recebeu uma infração de trânsito que à primeira vista parece simples. Mas o que me trouxe até esta sala não foi a multa em si, e sim a forma como ela foi aplicada." Antes que pudesse continuar, Caldwell ergueu a mão. "Senhora Monroe, só por curiosidade, de onde tirou seu diploma de direito?" Kaya ergueu o queixo.
Não tenho um, mas estudei por 2 anos as leis de trânsito da Geórgia, frequentei audiências públicas em 3 cidades, transcrevi julgamentos e analisei mais de 50 decisões judiciais, tudo por conta própria. Não estou aqui por impulso, silêncio. Até o som das canetas parou. O juiz a fitou como quem encara algo que desafia sua lógica. Ele respirou fundo. Depois deu um leve aceno com a mão, como se dissesse: vá em frente, me surpreenda. Prossiga, Sra. Monroe. Kaya não hesitou. Leu sua introdução com clareza, sem pressa. A cada frase, a segurança em sua voz substituía o ceticismo nas expressões da plateia. Ao lado dela, Malik se mexia inquieto, olhando para as mãos, como se não soubesse se queria estar ali. Naquela manhã, fora ele quem perguntou: você tem certeza que quer fazer isso? Eu não estaria aqui se não tivesse, respondeu, ela sem desviar os olhos das anotações. Agora, diante do tribunal, Kaya avançava nos fatos. Explicou que a multa foi dada em um sábado, em frente à escola vazia, sem tráfego, sem pedestres. Malik fora instruído a atravessar o cruzamento por um guarda temporário. Mesmo assim, recebeu uma infração e uma recomendação judicial. Mas Kaya tinha vindo para mais que argumentar. Ela queria anular a multa. Mostrou que, naquela manhã, dezenas de carros cruzaram o mesmo sinal. Entre eles, 2 veículos do departamento local. Ela se aproximou da mesa com um pendrive nas mãos. Com permissão, gostaria de apresentar um vídeo como evidência. O juiz assentiu levemente. O vídeo foi carregado e exibido no telão. A imagem era simples, vinda de uma câmera de segurança residencial. Um a um, os carros passavam direto pelo sinal, sem sirenes, sem freios, sem notificações. Kaya pausou o vídeo. Essa placa, meritíssimo, pertence a um funcionário público do município. Também não foi multado. Ela virou-se para o juiz, mantendo o tom sereno. Não estou dizendo que a lei não deve ser aplicada. Estou dizendo que, se for, que seja com equidade. Na sala, ninguém ousou rir, nem cochichar. Malik olhava ao chão. Estava envergonhado por estar ali, mas havia um lampejo de orgulho mal disfarçado nos olhos dele. O juiz se recostou novamente, olhos fixos em Kaya. E você acredita que isso inocenta seu vizinho? Ela respondeu sem pestanejar. Acredito que isso demonstra uma aplicação seletiva da lei. E quando a aplicação da lei é seletiva, ela perde sua legitimidade. Multas deixam de ser ferramenta de ordem e passam a ser subjetivas. O juiz não respondeu de imediato, cruzou os dedos, observando a tela ainda pausada no telão. O silêncio durou longos segundos. Kaya não desviou o olhar. Poucos ali imaginavam o que tinha acontecido antes daquele dia. Muito menos o que ela precisou fazer para chegar até aquele microfone. Durante 2 verões inteiros, Kaya Monroe se sentou em silêncio no fundo de salas de audiência em 3 cidades diferentes. Escondia uma caneta atrás da manga e um gravador, que tinha pegado emprestado e nunca devolvido do professor de ciências. Não havia estágio de verão para garotas como ela em Elmsworth. Não havia aula de direito na escola. Então, ela criou o próprio caminho. Enquanto muitos da idade dela iam a festas ou planejavam o baile, ela virava noites mergulhada em decisões judiciais e blogs legais, com a TV da cozinha ligada apenas para fingir que alguém estava acordado com ela. A mãe trabalhava em turnos dobrados num asilo, e Kaya estudava sozinha, com livros emprestados, PDFs apagados e anotações coloridas feitas à mão. Por tudo isso, estar ali não era brincadeira, não era performance. Era o resultado de anos tentando ser ouvida por um sistema que nunca esperou nada dela. Quando o juiz Caldwell admitiu o vídeo como evidência, a sala permaneceu desconfiada. Muitos ainda a olhavam esperando que errasse, como quem assiste uma corda bamba. Mas Kaya se manteve firme, e então disse algo que tirou até o promotor do piloto automático.
Essa infração não é só sobre um sinal de pare, é sobre responsabilidade. Se até mesmo os que impõem a lei não seguem os mesmos padrões, então quem está sendo realmente protegido? A frase pousou no tribunal como uma pedra em água parada. Nenhuma gaguejada, nenhum floreio. Apenas uma linha clara, certeira, impossível de ignorar. Até o juiz se remexeu na cadeira, surpreendido com a força do que ouviu. Malik, ao lado dela, parou de olhar para o chão. Havia escutado aquelas palavras antes ditas por ela em voz baixa, enquanto ensaiavam. Mas ali, naquele tom, com aquela postura, foi diferente. Kaya seguiu. Cada parágrafo do seu argumento vinha com marcações. Verde para os fatos, vermelho para os artigos, amarelo para as frases que decorou lendo em voz alta diante do espelho. Ela citou um caso. Owens contra o Estado da Geórgia, julgado em 1999. Uma situação de aplicação desigual da lei, usada como exemplo para mostrar que, mesmo sendo um caso criminal, os princípios serviam à situação de Malik. O juiz interrompeu. Senhorita Monroe está mesmo comparando esse caso com Owens? Aquele envolvia acusações criminais sérias. Kaya ergueu os olhos direta. Os fundamentos legais se mantêm meritíssimo. A aplicação seletiva da lei compromete qualquer tipo de julgamento justo. Não importa a natureza do caso. Caldwell não retrucou. Apenas voltou a se encostar, observando. O tribunal, antes inquieto, agora estava imóvel. A mulher do fundo, que antes cochichava ao pé do ouvido do marido, agora estava com as mãos no colo. O homem ao lado dela, que mal prestava atenção, tirou os olhos do celular. Kaya puxou um maço de folhas e o colocou sobre a mesa com firmeza. Solicitei esses dados através da Lei de Acesso à Informação. Os números mostram que no último ano, 83% das multas de trânsito foram emitidas para motoristas negros, mesmo que esse grupo represente menos de 40% da população de Elmsworth. Ela empurrou as estatísticas em direção ao juiz. Não estou dizendo que meu vizinho foi perseguido, mas estou pedindo que se observe o padrão, porque quando a gente ignora padrões, a gente permite que eles virem regra. As palavras não vinham com raiva, não vinham como ataque, apenas como constatação. Fria, dura, inquestionável. O juiz anotou algo. O oficial Wiggins cruzou os braços, desta vez não por desconfiança, mas como quem ouve algo que precisa ser levado a sério. Malik cochichou. Você conseguiu todos esses dados mesmo? Kaya respondeu sem olhar. Levei 3 semanas. Ele soltou um riso fraco. Alguém atrás suspirou, mas ninguém mais riu. Nem o juiz, nem os advogados, nem os curiosos. O juiz ajeitou os papéis diante dele, olhou para Kaya com um peso no olhar e falou: Você claramente fez seu dever de casa, senhorita Monroe. Ela apenas assentiu. Não havia euforia, nem satisfação. Apenas um senso de que tinha chegado até onde precisava. Ela fez uma breve pausa, não por falta do que dizer, mas porque sabia que havia alcançado o ponto crucial. Não estou aqui para vencer, disse, olhando diretamente para o juiz. Estou aqui para pedir justiça. Se esse tribunal realmente acredita que Malik Darnell quebrou a lei, nós vamos aceitar. Mas se as multas forem para valer, então tem que valer para todos. Todo motorista, toda cor, todo nome. Ninguém se mexeu, nem respirou alto. E ali, naquele instante, a sala de madeira, café frio e olhos desconfiados se transformou em algo completamente diferente. Não foi a citação da lei, nem os dados. Foi aquela frase, aquela verdade crua dita sem floreio que quebrou algo na sala. O juiz Emory Caldwell bateu levemente o maço de folhas sobre a mesa e anunciou: Faremos um intervalo de 10 minutos. Não houve gritos, mas havia barulho no jeito como as pessoas se mexeram nos bancos, no burburinho abafado. Alguém até murmurou incrédulo: Ele nunca faz isso. Lá fora, Kaya Monroe sentou-se num banco de madeira áspero, perto de um copo de água intocado, mãos entrelaçadas, pernas unidas.
O corpo estava tensionado, mas ela mantinha os ombros firmes. Olhava à frente como se assistisse a algo que só ela conseguia ver. Malik Darnell veio até ela, os passos inquietos. Sentou ao lado, batendo o pé no chão. "Tá tudo bem?" perguntou, quebrando o silêncio. Ela demorou a responder, mas quando falou não era fraqueza, era cansaço. "Sim, você não está prestando atenção." E então sorriu, breve. "Eu não vim aqui para parecer boa", disse com os olhos fixos em algum ponto distante. Malik sorriu de volta, mais sério agora. "Ei, obrigado, de verdade. Eu não achei que você fosse tão longe." Kaya o encarou. "Você não acreditou quando eu disse que faria?" "Eu sabia que você era inteligente. Só não sabia que era tanto assim." Ela não respondeu. Quando a porta do tribunal se abriu, o oficial Wiggins acenou com a cabeça. Estava na hora de voltar. Dentro da sala, o clima tinha mudado. Não era reverência, tampouco comoção. Era algo mais raro. Atenção genuína. O juiz Caldwell observava Kaya enquanto ela se posicionava novamente. Não havia sarcasmo no rosto dele, mas tampouco havia desistência. "Senhorita Monroe", começou ele a voz baixa, "vamos fingir só por um momento que seu argumento tem base sólida. Você pode citar algum trecho da legislação que apoie diretamente a anulação da citação?" Kaya respondeu na hora, sem tropeços. "Sim, meritíssimo. O Código de Trânsito da Geórgia, seção 40.620, trata da aplicação das regras de parada obrigatória. Ele também abre margem para revisão de conduta em casos de aplicação inconsistente. Além disso, conforme a cláusula de igualdade da Constituição, como estabelecido em Iqbal v. Hopkins, a seletividade na aplicação da lei compromete sua legitimidade." A sala ficou em silêncio. O juiz se moveu na cadeira, os olhos fixos nela como se procurasse por uma falha, mas não interrompeu. "Você andou lendo coisa séria, hein?" disse sem ironia. Kaya assentiu. "Sim, senhor." O juiz inclinou levemente a cabeça, mas o tom ficou mais pesado. "Se vai citar Iqbal, então provavelmente sabe que ele se aplicava a uma questão de licenciamento. Está preparada para explicar por que se encaixa neste caso?" "Sim", respondeu sem hesitar, "porque a base da decisão não está apenas na natureza da licença, mas no princípio. A aplicação desigual de qualquer lei, mesmo que ela pareça neutra, compromete o direito à justiça." Dessa vez, Caldwell não a interrompeu. Deixou que ela terminasse. Quando ela concluiu, ele cruzou os dedos sobre os papéis à sua frente e a encarou. "O que exatamente você quer deste tribunal?" Kaya respirou fundo. "Quero que a multa de Malik Darnell seja anulada. E quero que este tribunal reconheça que os padrões de fiscalização em Elmsworth precisam ser reavaliados." Ela disse isso com firmeza, mas sem agressividade. Não foi dramática, nem levantou a voz. Ela não precisava. O juiz voltou os olhos para os papéis. Depois olhou para o público. Então, de novo para ela, e falou o que ninguém esperava. "Posso ver suas anotações?" Kaya franziu levemente a testa. "Desculpe?" "Suas notas. Quero ver." Era incomum. Juízes não costumam pedir isso. Mas havia algo na voz dele que não soava como um teste, soava como interesse legítimo. Kaya caminhou até a mesa do juiz e entregou os papéis. Suas mãos tocaram levemente a madeira, mas não tremiam. Caldwell folheou tudo em silêncio. Páginas escritas à mão, organizadas por cor, com marcações, trechos de jurisprudência e referências cruzadas. Parecia um material de um estagiário de tribunal de Atlanta. "Impressionante", murmurou quase para si mesmo. A sala ficou em silêncio outra vez. "Mas você entende", ele disse sem desviar o olhar, "que às vezes um argumento bem feito não basta. Às vezes a estrutura não cede, mesmo quando está errada." Kaya se manteve imóvel. "Então talvez a
Estrutura precisa de pressão. O juiz levantou uma sobrancelha. Antes que pudesse responder, houve um movimento no fundo da sala. Uma mulher se levantou da última fileira. Aproximadamente 60 anos, cabelo preso com força, roupas escuras e postura reta. Caminhou com passos lentos, mas firmes, e parecia carregar algo nos olhos. Ela não disse uma palavra, ainda, mas o tribunal todo, por instinto, se virou para ela. Senhora? Chamou a voz calma e baixa. O tribunal ficou em silêncio absoluto quando todos se viraram para a mulher na última fileira. O juiz Emery Caldwell inclinou o corpo levemente para a frente. Senhora, isso não é uma audiência aberta a comentários do público. Por favor, sente-se. A mulher não se moveu. Meu nome é Judith Minter. Fui advogada por mais de 40 anos em litígios civis. Quero registrar, para efeito formal, que essa jovem fez um dos argumentos mais bem estruturados que já ouvi em qualquer tribunal, estadual ou federal. Houve um som abafado de surpresa. Um suspiro coletivo escapou da galeria. Caldwell não respondeu. Apenas olhou para Kaya Monroe por um longo momento. O que brilhou nos olhos dele era difícil de decifrar. Talvez frustração, talvez respeito. Ele anunciou novo recesso. Kaya saiu depressa. O corpo, até então firme, dava sinais do impacto. As mãos tremiam levemente. Ela não sentia medo, mas estava tomada pelo peso do momento. Sentada do lado de fora, manteve os joelhos juntos, mãos presas. O copo de água ao lado permanecia intocado. Malik Darnell voltou e se sentou ao lado dela. Você tá bem? Ela levou alguns segundos antes de responder. Os dedos pressionavam o tecido da saia como se buscassem apoio. Por que ela disse aquilo? Murmurou. Por que uma mulher como ela se levantaria por mim? Malik respondeu olhando para frente. Porque ela viu o que todo mundo já viu. Kaya deixou os ombros caírem por um instante. Só ali percebeu o quanto seu corpo esteve em tensão o tempo todo. As portas do tribunal se abriram novamente. Para surpresa dela, Judith Minter veio em sua direção. Sentou-se ao lado de Kaya e falou com calma. Senhorita Monroe, você sabe a coragem que foi preciso para fazer o que acabou de fazer? Especialmente sem nenhum título. Isso não se ensina. Isso nasce com você. Kaya tentou responder, mas Judith levantou a mão delicadamente. Não estou aqui para te pressionar. Só estou te dizendo, se decidir seguir isso para valer, eu conheço. Pessoas que adorariam te orientar. Gente de peso, gente boa. A única coisa que Kaya conseguiu dizer foi, obrigada. Judith sorriu com leveza. Termine bem. Ele vai te testar até o fim. Mas se você continuar firme, ele vai ter que reconhecer. Ele já está reconhecendo. E então foi embora. O som dos saltos desapareceu escada abaixo. Malik olhou para Kaya de novo. Ei, quem é você agora? Ela riu. Pequena, quase cansada. Ainda sou só eu. Mas havia algo diferente ali. A tensão não havia sumido, mas ela já não era mais refém dela. O oficial Wiggins apareceu pela porta. Eles estão prontos. Kaya se levantou, organizou os papéis, respirou fundo e voltou. Dessa vez, não havia cochichos, nem olhares cínicos. Apenas silêncio atento. Juiz Caldwell a observou se posicionar novamente. Não parecia mais impaciente, apenas preparado. Pode prosseguir, senhorita Monroe. Ela assentiu e deu um passo à frente. Meu vizinho, Malik Darnell, é um adolescente. Cometeu um erro pequeno. Mas se a lei só se aplica de forma rígida a alguns e não a todos, jovens, idosos, brancos, negros, civis ou oficiais, então ela para de ser lei, vira opinião ou castigo. E castigo, quando não é para todos, não é justiça. A sala ficou imóvel. O advogado parou a digitação no meio do caminho. O juiz manteve os olhos nela, como se estivesse redescobrindo a presença que dominava a sala.
Ouvi dizer que justiça é cega, mas ela não deveria ser surda. Ela não pode ignorar padrões, nem calar quem os aponta. Kaya caminhou até a mesa de provas, levantou a declaração de encerramento e a segurou diante do peito. Essa multa não é só sobre um sinal de pare, é sobre quem recebe a multa. E por quê? Sua voz seguia firme. Quando me perguntaram o que eu queria deste tribunal, eu disse que queria a anulação da citação, e continuo querendo. Mas mais do que isso, quero que fique claro que justiça não pode depender de eloquência, de sorte ou de aparência. Ela deveria estar garantida para todos. Desde o começo, o juiz não respondeu, nem o promotor. A única coisa que se moveu foi a mão de Caldwell, cobrindo lentamente a cópia da multa com uma folha em branco. Ele ainda não tinha falado. Mas toda a sala já estava ouvindo o que aquilo queria dizer. Eu talvez não tenha um diploma, disse Kaya Monroe, com a respiração controlada. Mas aprendi uma coisa depois de 2 anos, lendo decisões, códigos e artigos em silêncio. Ela ergueu o olhar. Quando a justiça funciona, ela não soa como poder. Ela soa como clareza, como saber que alguém te ouviu. Na última palavra, a voz dela quase falhou, só quase. O suficiente para lembrar a todos que aquela força ali vinha de alguém que ainda tinha 17 anos. Alguém que nunca deveria ter precisado segurar sozinha tanto peso. Ela fechou o fichário e estendeu de volta ao juiz. A sala ficou em silêncio. Demorou alguns segundos até o juiz Emory Caldwell se inclinar, ajustar os óculos e olhar em volta. Depois fixou os olhos nela. Já vi muita coisa neste tribunal. O suficiente para saber quando alguém entra aqui com uma apresentação e quando entra com a verdade. Ele fez uma pausa. Você trouxe a verdade, senhorita Monroe. Mais um silêncio. Dessa vez, pesado. Estou anulando a citação. Não pelo nome do seu vizinho, mas por causa do que você mostrou. A qualidade da prova, a forma como conduziu o raciocínio. Este tribunal não pode fingir que não viu. As palavras caíram na sala com peso. Não houve gritos, mas havia espanto nos rostos. Olhares se cruzaram. Até o promotor murmurou algo em tom baixo. Muito bem, garota. O juiz se recostou. Se eu for honesto, eu ri no início. Achei que você era só mais uma jovem fora do lugar. Ele olhou nos olhos dela. Estava errado. Você educou essa sala, incluindo a mim. Manteve posição em um espaço que nunca foi feito para você. Mas você não só ficou, você fez valer. Ele deu uma única batida com a pasta sobre a mesa. Sessão encerrada. Kaya não se mexeu logo. Malik olhou para ela como se visse uma nova versão, ou talvez a mesma de sempre, mas pela primeira vez sem filtros. As pessoas não se apressaram para sair. Algumas se aproximaram. Uma ou outra apertou a mão dela, e Kaya segurava de novo sua pasta contra o peito. Só que agora ela parecia outra coisa. Não um escudo, mas um sinal. Lá fora, ao sol, Malik se virou com um sorriso. Um dia desses, você ainda vai parar num outdoor. Vai ver, Kaya riu. Só se for num dia em que meu cabelo esteja decente. Não, é sério. Você mudou alguma coisa lá dentro. Ela olhou para a rua, estreitando os olhos contra a luz forte. Tomara. Dias depois, Kaya estava de volta ao quarto. Mesma escrivaninha, mesmas anotações marcadas por cores. Mas agora havia algo novo. Algumas manchetes locais. Uma citação na Nashville Herald. Um post compartilhado por alguém que assistiu à audiência. O telefone tocou. Número desconhecido. Por pouco ela teria ignorado. Mas atendeu. É a senhorita Kaya Monroe? Perguntou uma voz masculina. Sim. Aqui é Ângelo, do escritório de Roland Brewster, em Macon. O Sr. Brewster gostaria de falar com você, se estiver disponível. Kaya ajeitou a postura. Claro, houve um clique. E então, uma nova voz. Kaya, aqui é Roland. Estou na advocacia há quase 30 anos.
Uma colega minha, Judith Minter, me enviou sua apresentação. Ela disse que eu seria idiota se não te ligasse. Kaia ficou em silêncio. Não de nervosismo, mas porque ainda tentava acreditar que era real. Eu quero te oferecer algo. Ainda não é um emprego, mas é uma mentoria e talvez um estágio no nosso programa de verão. Gente como você, que pensa fora da curva, é o que estamos procurando. Kaia tentou encontrar a voz, mas eu ainda nem terminei o ensino médio. Do outro lado, um riso leve. E quem disse que isso é um problema? Não estamos atrás de diplomas. Estamos atrás de mentes que provocam mudança. Ela olhou para a pilha de anotações, as mesmas que usou no tribunal, espalhadas sobre a mesa como medalhas sem moldura. Eu topo. Ótimo. Me envie aquele argumento. Quero reler com calma. Depois conversamos mais. Quando desligou, ela não se moveu, não sorriu, apenas respirou. Como se só ali finalmente tivesse espaço para entender o que aconteceu. Mais tarde, a mãe apareceu na porta. Tá com fome? Tô. As duas se sentaram à mesa pequena da cozinha. Enquanto comia devagar, Kaia escutou. Você quer seguir isso mesmo? A coisa da lei? Kaia respondeu sem hesitar. Acho que já comecei. A mãe a observou por um instante longo, de quem enxerga além da resposta. Então continue mostrando quem você é. Naquela noite, Kaia Monroe voltou a estudar. Mas agora não era por medo de falhar. Era por saber que aquilo fazia sentido. Que aquela linguagem era finalmente uma que ela podia falar com clareza. Na manhã seguinte, recebeu outra ligação. Era uma estudante de outra cidade. Eu vi o que você fez. Posso te perguntar uma coisa? Meu irmão está passando por algo parecido. E ali, Kaia entendeu que algo tinha mudado. Ela não era mais só a garota do fundo da sala. Ela tinha virado o tipo de pessoa que as outras procuravam quando não sabiam por onde começar. Se histórias como a da Kaia te inspiram e fazem você acreditar que a coragem pode vir de qualquer lugar, se inscreva no canal. Tem muita verdade ainda para ser contada e você faz parte disso. Se esse relato te tocou, saiba que tem muito mais esperando por você. Histórias reais, intensas e exclusivas, que eu só conto para quem apoia esse projeto. Vem fazer parte do canal, sendo membro por apenas R$ 4,99.